Pois é, está entrando no ar mais um boletim de esportes pela Terceira Via TV. Em Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E vamos aos fatos que foram destaques no final de semana. Confusão na federação e também no Moacirzão logo na primeira rodada. Flamengo e Macaé ficam no 1-1 e Alexandro sai invicto como goleiro. Botafogo vence apertado com gol de zagueiro no fim de jogo. Fluminense faz 2-1 na Cidade do Aço, mas leva susto no final. Vasco, mesmo não apresentando bom futebol, foi suficiente na primeira rodada. Em São Paulo, os grandes também venceram com relativa facilidade. Spider vence na volta ao octógono, mas não sabe se continua. Brasil perde da Argentina no Sul-Americano Sub-20. Depois dos bate-bocas, xingamentos e até ameaças de agressão física na última sexta-feira, durante reunião entre dirigentes do Flamengo, Fluminense e da Federação na sede da entidade, a novela dos ingressos ainda continua. Tanto a Federação quanto o Flamengo divulgaram notas, uns acusando os outros de ofensas, desacatos e até ameaças de agressão física e xingamentos. Mas, de qualquer maneira, ficou acertado entre Flamengo, o consórcio que administra o Maracanã, e a Federação, que depois de amanhã o jogo reunindo o Rubro Negro e o Barra Mansa será no Maracanã. Foram devidos aos valores dos ingressos. Essa confusão toda foi gerada em função disso, dos valores dos ingressos. Ficou decidido o seguinte: 1.000 ingressos com valores promocionais para o setor norte serão vendidos, aliás, já estão sendo vendidos hoje, a entre 10 e 20 reais. Após os mesmos estarem esgotados, os valores então subirão para 20 e 40 reais. Isso para o jogo de depois da manhã, Flamengo e Barra Mansa. Vai ser a primeira vez que o Barra Mansa vai pisar o gramado do Maracanã em toda a sua história. A rodada foi aberta sábado à tarde com muita confusão no estádio Cláudio Moacir de Azevedo. Primeiro, na véspera, os jogadores do Flamengo foram proibidos de treinar naquele estádio, o que foi duramente criticado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, até porque ele queria fazer lá um reconhecimento do gramado. Sábado, antes que o jogo começasse, torcedores do Flamengo resolveram invadir o vestiário do Macaé, tendo o goleiro Ricardo Berna sendo atingido no queixo e recebido um corte. Um saco com chuteiras e outros materiais do clube também teriam sido levados em meio a empurrões e pontapés. No gramado, o Flamengo se mostrava bem superior ao Macaé. O Macaé não conseguia mostrar capacidade de atacar e levar perigo ao goleiro Paulo Vitor. Mas não é que num contra-ataque, o jogador Pipico, é esse mesmo o nome dele, Pipico, acabou marcando para os donos da casa ainda no primeiro tempo. 1-0 para o Macaé, fim de jogo na etapa inicial. Logo no início do segundo tempo, Vanderlei Luxemburgo promoveu algumas alterações, inclusive fazendo entrar Alexandro, que não demorou muito para empatar a partida com um gol de cabeça, o Alex Gol, né? Daí em diante, só deu Flamengo. Mas foi então que aconteceu o lance que quase mudou a história, o rumo do jogo. O goleiro Paulo Vitor se machucou ao se chocar com o atacante do Macaé e, visivelmente tonto, sangrando abundantemente, acabou sendo impedido de continuar em campo pelo médico do clube. Luxemburgo já havia feito o número máximo de substituições e Alexandro se transformou em goleiro, né, de artilheiro para goleiro, pois mesmo com menos um em campo e com o goleiro improvisado, o Macaé durante 16 minutos não teve capacidade de acertar um chute em gol. É verdade, durante 16 minutos e com Alexandro no gol. Resultado, final 1-1 e muitas acusações de ambos os lados. A federação promete punir os dois clubes e está aguardando apenas a súmula do árbitro, que será entregue hoje na sede da entidade.
O detalhe é que durante os 16 minutos em que Alexandro ficou no gol, o técnico Josué do Macaé, desesperado à beira do gramado, gritava para os jogadores chutar de qualquer distância, mas nem assim eles conseguiram acertar o gol. Nos demais jogos da rodada, o Botafogo também no sábado teve dificuldade em derrotar o Boa Vista por 1-0. Esse jogo foi disputado no estádio São Januário, do Vasco da Gama. E o único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro estreante Roger Carvalho, aos 37 minutos do segundo tempo, de cabeça. Quer dizer, quase o Botafogo também começa empatando campeonato estadual. Ontem, o Vasco da Gama, mesmo não apresentando um bom futebol, deu para ganhar da Cabofriense por 2-0. O jogo foi disputado em Macaé, para um público que não chegou a lotar o estádio. Os gols do time de São Januário foram marcados por Bernardo e Marcinho. O time de Cabo Frio só levou perigo ao Vasco após sofrer o segundo gol já na base do desespero. E o que se viu foi justamente o Cabo Frio com a mesma deficiência do Macaé, sem poder de ataque, né? Sem poder de gol. Um time que procurou entrar em campo para segurar o resultado, um empate, e se surgisse lá uma ou outra oportunidade, então poderia sair o gol. Mas se continuar assim, os 4 grandes, mesmo não estando 100% tecnicamente, vão levar fácil o campeonato. Olha aí, já o Fluminense foi à Volta Redonda ontem à noite e fez 2-1 no Friburguense. Gols de Vinícius, depois de uma confusão na área adversária, e de Fred, sempre ele, cobrando pênalti, né? No final, o time da Serra ainda ameaçou e descontou através de Tales. Final, Fluminense 2-1. Nos demais jogos da primeira rodada foram os seguintes os resultados. Resende 1, Bom Sucesso 0. Bangu 1, Madureira 1. Tigres e Nova Iguaçu empataram em 1-1 esse jogo. Esse jogo foi lá no estádio Los Lários. E enquanto Barra Mansa perdia para o Volta Redonda por 1-0. E o campeonato segue depois de amanhã com os seguintes jogos: Bom Sucesso e Bangu, Nova Iguaçu e Fluminense, Resende e Tigres, Volta Redonda e Botafogo, e Flamengo e Barra Mansa. Já na quinta-feira, a rodada será fechada com Boa Vista e Cabofriense, Vasco da Gama e Madureira, e Friburguense e Macaé. Só para encerrar este bloco, dizendo que no Campeonato Paulista os chamados grandes não tiveram trabalho em derrotar os seus adversários. São Paulo venceu a Penapolense por 3-1, com o Luiz Fabiano marcando o gol de número 200 com a camisa do São Paulo. Os gols de São Paulo de Michel Baixo, Luiz Adriano e Reinaldo, né? Enquanto a equipe da Penapolense estreou mal no campeonato. Os outros resultados: o Corinthians derrotou Marília por 3-1, e a equipe do Palmeiras também não tomou nenhum conhecimento do Audax, vencendo também pelo mesmo placar por 3-1, e Santos 3, Ituano 0. Daqui a pouco nós vamos voltar falando do esporte local, do futebol local, e também sobre a luta em que o Spider, uma luta meio esquisita. Daqui a pouco nós voltamos.